Olá, bem-vindos a mais uma aula do ensino remoto da disciplina de microbiologia para o curso de nutrição integral da Unirio. O assunto da aula de hoje são as características da microbiota do homem. Nessa primeira aula, nós veremos uma série de conceitos aplicados à microbiota do homem. É importante que você esteja atento que esses conceitos não são estáticos. Eles vão se modificando ao longo da aula. Então, esteja atento para essas modificações, para essas complementações. Esses conceitos são muito dinâmicos e é importante que você tenha, ao final da aula, uma visão global desses conceitos. A primeira coisa é definirmos o termo microbiota. Nós já fizemos referência a esse termo em aulas anteriores. E o que é microbiota? Microbiota é um conjunto de micro-organismos presentes em um ambiente específico. Então, tem duas informações importantes aí nessa definição. Primeiro, é um conjunto de micro-organismos. Você tem vários gêneros e espécies compondo a microbiota. Não é um conjunto de uma única espécie. Não é isso, correto? Seria até um paradoxo você falar um conjunto de uma única espécie. É um conjunto de gêneros e espécies. A diversidade é importante, a diversidade caracteriza a microbiota. E eles são sempre típicos de um ambiente específico. Então, você pode falar microbiota da pele, ela é específica da pele. Microbiota da carne suína, é específica da carne suína, do ar, da água do mar, da água de um rio, do solo, etc. Então, esse termo microbiota, ele é amplamente empregado em microbiologia, seja microbiologia médica, seja microbiologia dos alimentos, seja microbiologia ambiental. Esse tema ele sofre, né, um progresso gradativo ao longo dos últimos anos. E você tem que estar atento a esse progresso. Como é que você determina a microbiota? Bom, vamos dar um exemplo aqui da microbiota da pele. Como é que você determina essa microbiota? Você pode determinar fazendo uma cultura da pele. Você pega um suave, como você está vendo ali na imagem, atrita na superfície da pele para recolher os micro-organismos e semeia no meio de cultura. O que vai acontecer? As bactérias que você conseguiu coletar com o suave vão se desenvolver no meio de cultura, formando colônias. O que você está observando nessa placa? Você está observando colônias totalmente diferentes, né? Você vê colônias amarelas, laranjas, colônias pequenas, colônias grandes. E isso caracteriza algo que nós já falamos anteriormente, a diversidade da microbiota. Uma coisa extremamente importante é que você tem que ser muito específico quando caracterizar esse assunto. Na realidade, o que você fez aqui foi caracterizar a microbiota bacteriana. Nós semeamos no meio de cultura onde só crescem bactérias. Foi da pele, mas não foi qualquer pele, foi a pele do antebraço. Então, é importante você falar tudo que você fez para caracterizar essa microbiota. Eu caracterizei a microbiota bacteriana da pele do antebraço. Então, o que você vai fazer agora? Você vai pegar cada uma dessas colônias e identificar esses micro-organismos que se desenvolveram nesse meio de cultura. Isso aí é extremamente trabalhoso, demorado, tem um custo
muito elevado. E se você pensar que para você determinar, né, qual a microbiota da pele do antebraço da população de estudantes da Unirio, você teria que amostrar 30, 40, 50 estudantes, você vê que esse trabalho ele se amplia consideravelmente. Então, esses métodos que empregam cultura são extremamente trabalhosos. Como é que é o resultado dessa determinação da microbiota bacteriana da pele do antebraço ou de qualquer microbiota? É uma lista contendo o nome de gêneros e espécies bacterianas. Então, naquele quadro aqui, eu representei, eu isolei o Staphylococcus epidermidis, o Staphylococcus werneri, o Staphylococcus hominis e assim sucessivamente. Ou seja, o resultado gerado é um conjunto de gêneros e espécies que você conseguiu isolar e identificar. É extremamente importante você ter consciência que esses métodos culturais, eles, apesar de hoje em dia serem pouco utilizados, eles ainda constituem a base do conhecimento da microbiota. Então, se você pegar os trabalhos de 5 anos, 10 anos atrás, todos eles empregam métodos de cultura para determinar a microbiota. Então, você tem 40 anos, 50 anos de estudos onde a microbiota foi determinada por esses métodos que empregam a cultura dos micro-organismos do local que você está estudando. Hoje em dia, muitos trabalhos empregam métodos moleculares, ou seja, a biologia molecular revolucionou várias ciências, inclusive a microbiologia, e hoje você pode coletar uma amostra lá da pele do antebraço, extrair o DNA genômico das bactérias, sequenciar esse DNA, comparar as sequências das bactérias, ou melhor, a sequência do DNA das bactérias que você tinha na amostra com sequências que estão depositadas em bancos de dados e determinar quais os gêneros, quais as espécies, quais as famílias que estavam presentes ali naquela amostra. Então, esse método ele tem uma certa automatização, ou seja, apesar da coleta ser manual, apesar da extração do DNA genômico ser manual, a partir do momento que você tem esse DNA genômico, você vai colocar num equipamento e esse equipamento vai sequenciar para você o DNA e vai fazer a comparação dessa sequência com sequências que estão depositadas em bancos de dados e, a partir do momento que a sua sequência é reconhecida, você tem uma espécie, um gênero, uma família que é determinada. Então, são análises bem mais complexas e os resultados dependem muito desses bancos de dados que têm as sequências do genoma das bactérias conhecidas. Aqui você tem um exemplo de um resultado de um método molecular que foi empregado para determinar a microbiota das fezes. E o resultado foi apresentado nesse gráfico de pizza, e o que ele diz? Ele diz que a maior parte das bactérias eram bacteroidetes, a segunda maior parte eram firmicutes diferentes desses gêneros aqui, e a menor parte eram de proteobactérias. Se você observar, esses termos são totalmente novos.
esses termos ainda não foram pronunciados nas aulas de microbiologia, bacteroidetes. Bacteroidetes é uma novidade. Por quê? Porque esses termos, muitas vezes, eles são classificações taxonômicas acima do gênero. Então, por exemplo, Bacteroidetes se refere a um filo. E em bacteriologia clássica, nós geralmente falamos de famílias, gêneros e espécies, não falamos em filos, né? Então, Firmicutes, né? Proteobactéria, não são terminologias comuns na microbiologia clássica, mas são muito comuns na genômica, na metagenômica, nessa ciência que pega o DNA das bactérias, sequencia, compara com sequências que estão depositadas em bancos de dados e faz a classificação da bactéria, a partir do momento que identifica, né, a sequência dessa bactéria. Logicamente, esses métodos de genômica e metagenômica, eles, apesar de populares, hoje em dia, eles têm um custo elevado, porque esses equipamentos são caros, os reagentes utilizados são caros, e eles vêm se aprimorando cada vez mais. Então, cada vez mais, em vez de você falar filos, você fala os gêneros, você fala as espécies, ou seja, aproximando essa metodologia daquelas metodologias clássicas. Mas, ainda assim, é muito difícil você comparar, né, a microbiota determinada por um método genômico com a microbiota comparada por um método cultural. Ainda existe, né, uma diferença muito grande aí dos resultados. Então, quando você estudar esse tipo de assunto, procure sempre estudar, né, trabalhos que utilizam sempre as mesmas metodologias, para você não ficar confuso em relação aos resultados apresentados, né, a conflitos, né, que esses resultados podem apresentar. Bom, indo agora especificamente para a microbiota do homem, o que é a microbiota do homem? Microbiota é sempre um conjunto. Então, é um conjunto de micro-organismos que está presente na superfície da pele, por toda a pele, e presente em algumas mucosas, ou seja, a microbiota existe somente em algumas mucosas. Algumas mucosas não têm uma microbiota associada. E nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Esse conjunto de micro-organismos, ele se instala quando do nascimento do indivíduo e vai permanecer até a sua morte. Lógico, ao longo da vida do indivíduo vão existir modificações. Modificações dependendo da idade, modificações hormonais, modificações dependendo do tipo de alimentação que o indivíduo ingere, modificações relacionadas aos hábitos higiênicos do indivíduo. Então, não é algo constante, é algo dinâmico. Mas a microbiota ela se instala no nascimento e vai permanecer até a morte do indivíduo, mesmo com essas flutuações quantitativas e qualitativas que ocorrem. Esse assunto é bastante complexo pela especificidade, ou seja, você está vendo aí na imagem vários tipos de pele. Pele seca, pele oleosa, pele de dobras, pele com pelos, pele sem pelos. E cada pele, cada tipo de pele que está aí apresentado, apresenta uma microbiota que possui ligeiras diferenças em relação às outras. Então, uma microbiota de uma pele oleosa é diferente de uma microbiota de uma pele seca. Na microbiota de uma pele oleosa, você vai encontrar muito mais bactérias lipolíticas que na microbiota de uma pele seca. Por que você vai ter bactérias lipolíticas numa pele que não tem
óleos, né, para serem quebrados, né? Não tem lipídios para serem quebrados. Então, quando você pensar em microbiota, quando você pensar em sítios anatômicos que têm microbiota, você tem que ser bastante preciso. Por quê? Porque existem muitas diferenças quantitativas e qualitativas dependendo dos sítios anatômicos. Um outro aspecto importante é a microbiota dessas áreas de transição da pele para as mucosas. As mucosas, elas têm uma microbiota muito mais exuberante, quantitativamente e qualitativamente, em relação à pele. Então, a microbiota é muito mais numerosa e muito mais diversificada nas mucosas. Por quê? Se você olhar essa mucosa aqui, você vê que ela tem, né, uma boa disponibilidade de água. Se você olhar a pele, você vai ver que a pele tem uma baixa disponibilidade de água. Consequentemente, a população que se desenvolve na pele é muito mais reduzida da população que se desenvolve em uma mucosa, por causa da presença de água. Esse é um dos fatores. Então, nessa área de transição, a pele sofre uma grande influência da microbiota da mucosa. Então, é uma microbiota totalmente diferenciada. Então, você tem que estar sempre atento a essas diferenças que podem ocorrer até no mesmo sítio anatômico. Quando você fala pele, você pensa que a pele é úmida, e aí eu estou dando exemplos de vários tipos de pele. As mucosas, é importante que você tenha uma ideia bem precisa de mucosas que têm microbiota e mucosas que não têm microbiota. Como é que você vai definir isso? O primeiro passo é você começar a pensar na proximidade dessa mucosa com o meio exterior, né? Então, se você pensar, as bactérias da pele vieram da onde? Do meio exterior. E as bactérias da mucosa também vieram do meio externo. Então, quanto maior a comunicação com o meio externo, maior a probabilidade daquela mucosa ter microbiota associada. Então, por exemplo, a conjuntiva. A conjuntiva está em contato com o ambiente. Então, ela tem uma microbiota instalada. A microbiota do trato respiratório superior, né? As cavidades nasais, o nasofaringe, o orofaringe, a laringe, estão em contato com o ar que vem do ambiente. Consequentemente, existe uma microbiota nesses sítios anatômicos. A cavidade oral, nem preciso falar, está em contato com o ambiente, está em contato com os alimentos, está em contato com a água. Consequentemente, ela tem uma microbiota instalada. Os intestinos, a mesma coisa. Quando você ingere água e alimentos têm uma microbiota própria que vai acabar nos intestinos, que vai constituir a microbiota intestinal. A vagina tem contato com o meio externo, consequentemente, ela tem uma microbiota instalada. A uretra é grande, a parte distal, a parte que fica mais externa, tem uma microbiota instalada. Agora, existem mucosas que, como são longe do ambiente externo, as bactérias não têm acesso a elas. E os nossos mecanismos de controle eliminam qualquer bactéria que penetre nesses locais. Por exemplo, a mucosa brônquica. A mucosa brônquica, ela não tem uma microbiota instalada. E isso aí é garantido por uma série de mecanismos que você tem nos brônquios, nos alvéolos. Então, você considera que brônquios, alvéolos e parênquima pulmonar são estéreis. E o seu organismo, os mecanismos de defesa do seu organismo garantem que essas regiões anatômicas permaneçam estéreis.
Então, se por acaso uma bactéria que está no ar, você inalar e ela chegar até os alvéolos, certamente ela vai ser destruída pelos seus mecanismos de defesa. Por quê? Porque é interesse do organismo, do hospedeiro, manter aquele sítio anatômico estéril. A mucosa uterina, a mucosa da bexiga, existem inúmeros sítios anatômicos que não têm uma microbiota instalada. Então, isso você consegue hipotetizar, você consegue imaginar só pensando na relação desses sítios anatômicos com o ambiente. Quanto mais próximo do ambiente, maior a possibilidade de ter uma microbiota instalada. Quanto mais longe dos ambientes, menor a possibilidade de existir uma microbiota instalada nessa mucosa. A microbiota, já se sabe desde o início da era da microbiologia, que a sua composição contribui para uma série de funções que acarretam a saúde do hospedeiro, que propiciam a saúde do hospedeiro. Então, isso é conhecido desde a era da microbiologia. Há mais de um século se correlaciona microbiota, que tem uma composição e uma função normal, com saúde. Ou seja, a microbiota contribui com a saúde do hospedeiro. Agora, nos últimos anos, tem sido feita uma correlação de composições da microbiota que levam a funções anormais que não contribuem para a saúde. E esse quadro ele é chamado de disbiose. Então, você pode apresentar alterações na composição da sua microbiota. Essas alterações levam a alterações nas funções metabólicas e imunes e você não vai ter mais saúde. Não estou dizendo que você vai ficar doente, eu estou dizendo que você está apresentando uma disbiose. Agora, a persistência dessa disbiose, ela pode comprometer a tal ponto as funções metabólicas e imunes que se correlaciona a microbiota, desde o início da era da microbiologia, ela sempre foi correlacionada à saúde. Então, a composição normal da microbiota leva a funções metabólicas normais que contribuem com a sua saúde. Isso estava muito bem estabelecido na microbiologia. Nos últimos anos ou décadas, o que foi observado? Foi observado que alterações na microbiota podiam determinar funções metabólicas ou imunes anormais, e aí a microbiota parava de contribuir com a sua saúde. Repara que eu não estou dizendo que você está ficando doente, eu estou dizendo que você está entrando num quadro de disbiose, ou seja, a sua microbiota está alterada de modo a não contribuir com as suas funções metabólicas e imunes. Ponto. Agora, cada vez mais se acumulam evidências que a persistência desse quadro de disbiose pode levar a doenças, principalmente doenças crônicas ou doenças autoimunes, em que até hoje não se conseguiu descobrir a etiologia dessas doenças. Então, a obesidade. Qual a etiologia da obesidade? Não se sabe. A diabetes. Qual é a etiologia? Não se sabe. Por que existem doenças autoimunes? Não se sabe. Muitas delas não têm uma etiologia estabelecida.
E cada vez mais existe a tentativa de se correlacionar essas doenças crônicas, essas doenças autoimunes, com quadros de disbiose. Você tem que lembrar que fazer isso é difícil, né? Você tem uma pessoa que tem obesidade, você analisa a microbiota dela, e aí você detecta um quadro de disbiose. Você não tem como caracterizar se a disbiose é que causou a obesidade ou a obesidade que está causando a disbiose. Então, isso aí exige, né, estudos bem mais complexos que ainda não foram bem desenvolvidos. Mas existe a possibilidade da disbiose persistente contribuir para o aparecimento dessas doenças crônicas, para as doenças autoimunes? Sim, as evidências se acumulam, mas não existe nenhuma evidência concreta. Do ponto de vista imunológico, você consegue ter uma imagem bem melhor da disbiose contribuindo para doenças. Então, quando você olha o papel da disbiose no funcionamento do sistema imune, você começa a ter uma ideia precisa que realmente a disbiose pode se correlacionar, quando ela é persistente, com o desencadeamento de uma série de doenças metabólicas e autoimunes. Então, vamos estudar aí do ponto de vista imunológico, de forma bem simplificada, como é que isso ocorre. A nossa saúde, ela indica que a microbiota está em equilíbrio com o hospedeiro. Então, o hospedeiro que apresenta saúde, na realidade, ele apresenta uma microbiota que contribui para esse equilíbrio. E como é que é essa microbiota? Essa microbiota, ela pode ser dividida em microbiota reguladora e microbiota pró-inflamatória. O que é a microbiota reguladora? A microbiota reguladora, ela é uma microbiota que vai incentivar as células do sistema imune que modulam a resposta imune. Ou, muitas vezes, vai desencadear eventos no hospedeiro que auxiliam na resposta imune. Então, 2 exemplos. A microbiota reguladora, ela pode fazer a eutrofização do epitélio intestinal. Então, o epitélio intestinal fica muito bem desenvolvido. Um epitélio intestinal muito bem desenvolvido vai propiciar uma melhor absorção de nutrientes? Vai. Um epitélio intestinal bem desenvolvido vai impedir que bactérias passem da luz intestinal para a submucosa intestinal? Vai. Isso é favorável para o hospedeiro? Sim. Do mesmo modo, essa microbiota reguladora, ela pode, direta ou indiretamente, incentivar células do sistema imune que regulem atividades pró-inflamatórias. Então, a inflamação, muitas vezes, é danosa para o hospedeiro. E você tem que ter células do sistema imune que modulem essa resposta inflamatória. Então, a microbiota reguladora tem um papel muito importante. Quanto mais você desenvolve essa microbiota reguladora, mais efeitos benéficos você tem, mais saúde você tem. Lógico, não dá para você quantificar saúde, né? Olha, eu tenho mais saúde que você. Como é que você vai fazer essa comparação, né? Existem estudos populacionais que indicam isso. Por exemplo, se você estudar a população centenária no Japão, ela é muito superior à de todos os outros países.
Então, você pode dizer que esses indivíduos têm uma microbiota reguladora que contribui, tem um efeito benéfico para a sua saúde e isso contribui para a longevidade. Então, você pode fazer esse tipo de correlação. A microbiota pró-inflamatória, ela vai, quando ela supera a microbiota reguladora, levar ao quadro de disbiose. Ou seja, você tem uma grande quantidade de bactérias que não contribuem para a sua saúde, ou seja, ela não vai contribuir com funções metabólicas e imunes normais, que favoreceriam a sua saúde. Essa microbiota pró-inflamatória na disbiose, ela vai induzir fenômenos inflamatórios, por isso que ela é pró-inflamatória. Então, a disbiose vai ocorrer junto com o quadro pró-inflamatório, ou seja, a microbiota reguladora, ela não consegue impedir esses fenômenos pró-inflamatórios. Repara que esses fenômenos pró-inflamatórios não indicam doença, né? Lembra sempre que a persistência deles é que pode ser correlacionada com doenças crônicas ou doenças autoimunes. Então, essa disbiose, esses fenômenos pró-inflamatórios vão comprometer as funções metabólicas e imunes. E a persistência desse quadro de disbiose pode se correlacionar com quadros de doença. Por exemplo, um quadro que aparece precocemente é a doença inflamatória intestinal, quando você tem uma disbiose intestinal. Esse quadro aí de doença inflamatória intestinal é muito conhecido, né? Às vezes a pessoa chama de síndrome do cólon irritável, tem várias denominações, é um grupo, né, de doenças. O que essas doenças têm em comum? Um processo inflamatório crônico na mucosa intestinal. Por quê? Porque está ocorrendo disbiose. E a disbiose, ela dá uma prevalência da microbiota pró-inflamatória, ou até melhor, né? A microbiota pró-inflamatória, quando ela é prevalente, ela leva a disbiose. Então, essa síndrome do colo irritável é muito conhecida. É aquela pessoa que tem sempre desconforto intestinal, aquela pessoa que, sem um motivo aparente, apresenta diarreia, é aquela pessoa que, sob estresse, tem cólica, tem diarreia. Então, são quadros comuns. Você diz que o indivíduo está doente? Olha, não existe um substrato patológico específico. Mas se você perguntar para a pessoa se ela está confortável com o quadro dela, ela não está confortável, ela vai falar, não tenho saúde, né? As doenças autoimunes já são bem mais evidentes, ou seja, a pessoa começa a ter uma resposta imune que agride as suas próprias estruturas, levando à doença. Então, a disbiose se correlaciona com esses quadros de doença autoimune. Ou seja, isso aí é altamente previsível. Se você tem uma microbiota que estimula fenômenos inflamatórios, estimula uma resposta imune acentuada, essas células de defesa podem começar a se voltar contra estruturas próprias do hospedeiro, levando à doença autoimune. Então, se você olhar, a microbiota reguladora e a microbiota pró-inflamatória tem que estar em equilíbrio para você ter saúde. Ótimo quando você tem uma prevalência da microbiota reguladora, né? Você vai ter um efeito benéfico. Além da saúde, você tem os benefícios dessa microbiota reguladora. Quando você tem uma prevalência da microbiota pró-inflamatória,
você tem desbiose. E a persistência dessa desbiose pode levar à doença. Então, você tem que ter isso de forma bem clara na sua visão. Por que que eu estou enfatizando isso? Se você procurar na internet, você vai encontrar inúmeros artigos, inúmeras referências dessa balança aí. A mesma balança que eu fiz, ela está aí representada. Só que nos pratos da balança você vê, existe uma microbiota que é benéfica, perfeito. É a mesma coisa que a microbiota reguladora. Agora, existe uma microbiota que, como a pessoa não conseguiu dar um nome apropriado, né, qual seria o contrário de benéfico? Seria maléfico, né? Ele acabou chamando de microbiota patogênica. Só que essas bactérias que compõem a microbiota pró-inflamatória, elas não são patogênicas, correto? Primeiro, é equivocado você pensar que na sua microbiota intestinal existem patógenos e você não está doente. O próprio nome patógeno indica isso, né? Patógeno dá origem à doença. Então, você não tem na sua microbiota, normalmente, micro-organismos patogênicos. Então, você não pode chamar essa microbiota de microbiota patogênica. E os patógenos, eles causam doenças específicas. Então, você tem uma salmonelose, você não vai ter diabetes. Você vai ter a salmonelose, uma infecção intestinal. Você tem uma shigellose, você vai ter shigellose. Você não vai ter esclerose múltipla, correto? Então, os patógenos, eles causam doenças específicas, tá? E não a desbiose. Então, você tem que afastar esses equívocos conceituais e tentar focar sempre nisso. Nós temos, para ter saúde, um equilíbrio da microbiota reguladora com a microbiota pró-inflamatória. Quando existe uma prevalência da microbiota reguladora, isso é altamente benéfico para você. Ou seja, você vai se afastar da obesidade, da diabetes, da esclerose múltipla, da doença de Parkinson, dessas doenças que são doenças crônicas e que aparecem sem uma etiologia específica. E, se você tiver uma prevalência da microbiota pró-inflamatória, você está no quadro de desbiose. E você tem que saber que a persistência desse quadro de desbiose se relaciona com essas doenças crônicas, metabólicas, com essas doenças autoimunes, tá? Agora, você não pode correlacionar desbiose com bactérias patogênicas. São coisas completamente diferentes. Eu não queria voltar naquele assunto dos pumps, né? Mas vamos só fazer um pequeno raciocínio. A Escherichia coli é uma bactéria da nossa microbiota normal. Ela existe no nosso intestino. Ela tem flagelo? Sim, ela é flagelada. Flagelo é constituído de flagelina? Sim. A flagelina é um pump? Sim. A flagelina, em contato com células do sistema imune, vai desencadear uma resposta pró-inflamatória? Vai. Mas a Escherichia coli, no intestino, ela não é patogênica. Então, você não pode fazer essa correlação que muitas vezes você observa, né, em alguns artigos, em algumas referências aí da internet que botam que a desbiose é causada pelo aumento de bactérias patogênicas. Não, isso está errado. Bactéria patogênica causa doença. Bactéria patogênica causa doença específica. Essa microbiota pró-inflamatória não necessariamente é uma microbiota patogênica, correto? É uma microbiota que se tornou prevalente
Por quê? A microbiota reguladora ela foi diminuída por algum motivo específico. Bom, então vamos voltar à microbiota do homem. Nós falamos que muitos sítios anatômicos possuem uma microbiota associada. Um exemplo típico é a pele. Em toda a pele você encontra uma microbiota associada. Por quê? Porque a pele está em contato direto com o meio externo. Consequentemente, você vai sempre encontrar uma microbiota associada à pele. Mucosas que entram em contato com o ambiente externo também têm microbiota. Então, já demos vários exemplos. Conjuntiva, a microbiota oral, a microbiota do trato respiratório superior, a microbiota intestinal, a microbiota vaginal. Todos esses sítios anatômicos têm microbiota. Existem locais que não têm microbiota. Então, se você pensar no sangue, se você pensar no tecido conjuntivo, se você pensar nos músculos, se você pensar em órgãos sólidos, como eles não têm contato com o meio externo, logicamente, eles não têm uma microbiota instalada. Agora, você tem que tomar cuidado porque existem alguns sítios anatômicos que possuem regiões que têm uma microbiota instalada e tem regiões que não têm microbiota. São regiões estéreis. Então, o primeiro exemplo que eu vou dar é do trato respiratório. Então, você tem aqui o trato respiratório superior e o trato respiratório inferior. E você observa que eu caracterizei aqui que esse terço final da traqueia, ou a metade final da traqueia, os brônquios e o parênquima pulmonar, melhor dizendo, é estéril. Já essa metade anterior da traqueia, a laringe, a faringe, a cavidade nasal, tem microbiota associada. Então, você vê que no trato respiratório, você tem sítios anatômicos que têm uma microbiota instalada e você tem sítios anatômicos que não têm uma microbiota instalada. Então, isso é bem típico aí no trato respiratório. Um outro local é no aparelho genital, no aparelho geniturinário masculino. Você observa aqui que na uretra, que está em contato com o ambiente, existe uma microbiota instalada. E, a partir do momento que a microbiota vai se aproximando da próstata e da bexiga, ela se torna estéril. E essas áreas, a próstata, a bexiga, o ureter, o parênquima renal, são áreas estéreis. Então, se você observar, também no aparelho geniturinário masculino, você tem áreas que têm microbiota, a porção distal aí da uretra, a uretra anterior, e você tem áreas onde você não tem microbiota. Na uretra, que está próxima da próstata, na bexiga, no ureter e no parênquima renal. Um outro local é o aparelho reprodutivo feminino. Você tem a vagina, que tem uma microbiota instalada. E você tem uma área de divisão aqui, o cérvix, que divide áreas que têm microbiota e áreas que não têm microbiota, ou seja, a partir do cérvix, quando você entra na mucosa uterina, já não existe mais microbiota instalada. Então, no útero, nas trompas, nos ovários, não existe microbiota. Mas na vagina, que faz parte aí do aparelho reprodutivo feminino, você tem uma microbiota instalada. Então, você tem que estar atento, né, a esses sítios anatômicos onde você tem áreas onde existe microbiota instalada e áreas onde não existe microbiota instalada.
Basta você pensar da proximidade dessas regiões com o ambiente externo. Quanto mais próximo, maior a probabilidade de existir uma microbiota instalada. Bom, quando você tenta conceituar a microbiota do homem, você vai encontrar uma diversidade de termos e condições que você tem que estabelecer e que são difíceis de você relacionar todas. Eu relacionei aqui as principais. Quando você fala de microbiota do homem, primeiro, você tem que entender que é um conjunto de micro-organismos. Então, não existe microbiota de uma espécie ou de um gênero só. Microbiota sempre é um conjunto de gêneros e espécies. Como é que essas bactérias vão parar nesse sítio anatômico? É aleatório? Não. Essas bactérias que se instalam, por exemplo, na pele, elas têm a capacidade de colonizar a superfície do epitélio da pele. Então, elas são capazes de se ligar àquelas células daquele sítio anatômico. E, além disso, elas se adaptam às condições daquele sítio anatômico. Então, uma bactéria, para se instalar na pele, ela tem que se adaptar a uma baixa disponibilidade de água, a uma concentração elevada de sal, né? Se você sua, no suor tem cloreto de sódio, a água evapora e o sal fica na superfície da pele. Então, tem que ser bactérias que se adaptam, né, a essa alta concentração de sal, etc. Então, quando você pensa nos micro-organismos que compõem a microbiota, você tem sempre que pensar que são os micro-organismos mais capacitados a colonizar aquele sítio anatômico e se adaptar às características daquele sítio anatômico. Então, a escolha dos micro-organismos que compõem a microbiota não é aleatória. Uma outra condição é que esses micro-organismos eles têm que ser saprófitas, ou seja, eles não podem causar doença no hospedeiro. Por que eu vou deixar uma bactéria se instalar na superfície da minha pele ou das mucosas se é uma bactéria patogênica? Não teria sentido. Então, o hospedeiro só deixa que bactérias saprófitas se instalem na microbiota, né? Ele não quer correr riscos. A gente vai ver que esse conceito vai ser modificado ao longo da aula, mas, no momento, o que eu quero que você memorize? As bactérias que existem na microbiota são bactérias tipicamente saprófitas, não são capazes de causar doença. E elas podem ser classificadas como comensais ou simbiontes. O que seriam os comensais? Seriam aquelas bactérias que se aproveitam dos nutrientes que a gente disponibiliza sem nos dar nada em troca, mas também não causam nenhum prejuízo. E simbiontes seriam aqueles micro-organismos que consomem os nutrientes que a gente disponibiliza e, em troca, nos dão substâncias que, em geral, a gente não é capaz de sintetizar. Ou então, eles fazem alguma atividade de degradação de substâncias complexas, permitindo a sua absorção pelo epitélio intestinal, ou situações desse tipo. Ou seja, eles consomem nutrientes, mas, em contrapartida, fazem uma função benéfica para o hospedeiro. Em geral, a síntese de um nutriente que nós não conseguimos sintetizar. Então, se você observar o panorama do momento, como é que eu conceituaria microbiota? Um conjunto de micro-organismos que apresenta a capacidade de colonizar e se adaptar àquele sítio anatômico. E esse conjunto de micro-organismos é composto por micro-organismos tipicamente saprófitas,
e que são comensais ou simbiontes. Então, você já tem um quadro bem definido do que é microbiota. Saprófita é aquela bactéria que não causa doença. Logicamente, surgiu um termo que se opõe a esse, que é o termo patogênico, que é aquele micro-organismo que causa doença. Agora, quando a gente fala de patogênico, a gente tem que caracterizar que é um micro-organismo que geralmente e frequentemente causa doença no hospedeiro sadio. Ou seja, não é uma bactéria que causa uma doença por algum motivo que foge à normalidade. Não. É uma bactéria que vai causar doença no hospedeiro sadio. Por quê? Porque ela tem mecanismos de patogenicidade que vão superar a capacidade de defesa do hospedeiro. Então, não é qualquer bactéria. É uma bactéria que tem mecanismos que permitem que ela cause doença no hospedeiro sadio, ou seja, aquele hospedeiro que tem todos os seus mecanismos de defesa mantidos. Então, um exemplo de bactéria patogênica é, por exemplo, o Mycobacterium tuberculosis. Então, ninguém tem o Mycobacterium tuberculosis no parênquima pulmonar, até porque o parênquima pulmonar é estéril. Se você encontrar o Mycobacterium tuberculosis no parênquima pulmonar, certamente ele está associado à doença. Certamente você está com tuberculose, correto? Então, não é teoricamente possível você encontrar essa bactéria, o Mycobacterium tuberculosis, no parênquima pulmonar na ausência de doença. Esquece aquela parte que nós já enfatizamos de infecção e doença, tá? Aqui eu estou pensando só na presença da bactéria e a sua correlação com a doença. Então, se você tem o Mycobacterium tuberculosis no parênquima pulmonar, isso não é normal. Essa bactéria ela vai conseguir agredir você e causar doença, causar tuberculose. Esse termo patogênico, ele se tornou, às vezes, complexo de ser entendido. E aí começou a ser modificado. Um termo que surgiu e que tem várias definições, e todas elas importantes, é o termo patógeno oportunista. Ou seja, o que é um patógeno oportunista? Esse termo aí, oportunista, define muito bem o que são essas bactérias. É um micro-organismo da nossa microbiota, então isso é importante. É diferente do Mycobacterium tuberculosis. O Mycobacterium tuberculosis não faz parte da nossa microbiota. O patógeno oportunista, ele muitas vezes faz parte da nossa microbiota. E quando esse micro-organismo é inserido num sítio anatômico diferente da sua origem, ele causa doença. Então, vamos ver um exemplo. A Escherichia coli, uma bactéria que nós já mencionamos várias vezes, ela faz parte tipicamente da microbiota intestinal. Então, ela é encontrada em 99,99% da população mundial. Então, é uma bactéria que, logicamente, é saprófita, senão ela não teria essa prevalência na microbiota intestinal da população. Agora, essa Escherichia coli, ou melhor, algumas amostras de Escherichia coli desenvolveram a capacidade de colonizar o períneo, a área próxima do ânus, indo na direção da genitália. No caso das mulheres, essa bactéria se especializou em aderir, colonizar o epitélio vaginal e ganhar a uretra e ascender até a bexiga.
Então, ela consegue vencer todos os mecanismos de defesa existentes no períneo, na vagina e na uretra, e chega até a bexiga. Se você pensar, a bexiga é um órgão estéril. A mucosa da bexiga não está preparada para ter que lidar com a presença de uma bactéria. E aí essa Escherichia coli consegue se multiplicar nesse sítio anatômico, né? Coloniza e se multiplica. E como essa mucosa não está preparada para a presença de bactérias ali, ela fica inflamada. Então, você vai ter uma infecção. E essa infecção, comumente a gente chama infecção urinária baixa. É uma infecção da mucosa da bexiga. E de onde vieram as bactérias? As bactérias vieram do trato intestinal. Eram bactérias patogênicas? Não. Era um patógeno oportunista. Era uma bactéria da nossa microbiota que adquiriu a capacidade de colonizar o períneo, a vagina, ascender pela uretra e chegar na bexiga, onde se multiplica, causa inflamação, determinando uma infecção urinária baixa. Então, esse quadro aí mostra muito bem o que é um patógeno oportunista, correto? Pelo menos nesta situação. A gente vai ver outras. Patógeno oportunista é um micro-organismo da nossa microbiota que vai causar doença quando existe quebra da barreira epitelial da pele ou das mucosas. Então, nós já comentamos que a pele, ou melhor, o epitélio que recobre a pele, o epitélio que recobre as mucosas, mantém, quando ele está íntegro, a microbiota do lado de fora do hospedeiro. Se por algum motivo você romper essa barreira epitelial, as bactérias da nossa microbiota, inclusive, conseguem penetrar em tecidos profundos que não estão preparados para a presença dessas bactérias. E ali elas vão causar infecção. Então, o que você está vendo aqui? Eu estou vendo um indivíduo que teve a pele queimada, ou seja, a barreira epitelial foi perdida. As bactérias da microbiota da pele adjacente vão olhar isso, a pele lesada, e ver uma oportunidade para colonizar esses tecidos e vão acabar causando uma infecção nesses tecidos, uma doença, ou seja, é um patógeno oportunista. Se aproveitou de uma oportunidade, a quebra da barreira epitelial, para causar doença. Mas eram bactérias que existiam anteriormente na nossa microbiota, sem causar qualquer dano ao hospedeiro. Aqui você tem uma outra situação, uma injeção intramuscular na área do deltoide. A solução injetada tinha bactérias, né? Porque quando ela passou na pele, ela levou essas bactérias para o interior do músculo. Essas bactérias da microbiota da pele se multiplicaram no interior do músculo e causaram esse processo infeccioso. Um outro exemplo é esse exemplo aí, uma infecção de sítio cirúrgico, né? Quando você faz a incisão cirúrgica, mesmo suturando depois, você tem a quebra, né, da barreira epitelial. E as bactérias aí que estão na pele adjacente conseguem, né, muitas vezes, causar infecção aí nesses tecidos por causa da quebra da barreira epitelial. Então, aí você tem um outro exemplo de patógeno oportunista, correto? Uma bactéria da nossa microbiota que se aproveita da quebra da barreira epitelial para causar doença no hospedeiro. Agora, nós vamos falar de um conceito de patógeno oportunista que talvez todo mundo conheça. É o mais conhecido, é o mais popular, que é quando um micro-organismo da microbiota ele causa doença no hospedeiro quando existe comprometimento do seu sistema imune. Então, todo mundo sabe,
desse conceito, todo mundo sempre exemplifica esse conceito. Ou seja, o nosso sistema imune está deficiente, consequentemente, as bactérias da nossa microbiota conseguem causar doença. Então, aqui você tem um exemplo bem típico, né? Um paciente submetido a um tratamento de imunossupressão porque ele recebeu um transplante. O sistema imune desse indivíduo está comprometido. Consequentemente, bactérias da sua própria microbiota podem causar doença. Por quê? Porque o seu sistema imune está comprometido, correto? Normalmente, elas não causariam doença, mas com a imunossupressão ao qual esse paciente foi submetido, essas bactérias podem causar infecção. Hoje em dia, esse quadro de imunossupressão ele foi bastante mais ampliado. Hoje em dia se encara que qualquer paciente hospitalizado, principalmente nas unidades de tratamento intensivo, são pacientes imunocomprometidos e podem ter infecções por patógenos oportunistas. Então, você está vendo, como eu falei no início da aula, esses conceitos eles vão se multiplicando, vão ampliando, vão se modificando, e é importante que você tenha sempre, né, uma visão bem geral, bem abrangente aí desses conceitos. Bom, a microbiota, logicamente, ela pode ser classificada, né? Todo biologista tem mania de classificar. E, logicamente, a microbiota foi foco de várias classificações. Uma classificação importante é em microbiota residente. Ou seja, o que é microbiota residente? É aquela microbiota que vai colonizar a nossa pele ou algumas mucosas, né? É um conjunto de micro-organismos diversificado que vai permanecer por toda a nossa vida. Vai residir nesses sítios anatômicos por toda a nossa vida, correto? Lógico, muitas vezes esses micro-organismos se alteram, qualitativa ou quantitativamente. Por mudanças da alimentação, por mudanças hormonais, por mudanças dos hábitos higiênicos, mas, teoricamente, essa microbiota residente é estável ao longo da vida, ou pelo menos de certos períodos da vida. A outra microbiota, que muitas vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de entender, é a microbiota transitória. Como o nome indica, é uma microbiota cuja existência é transitória. Qual a maior diferença desses micro-organismos da microbiota transitória dos micro-organismos da microbiota residente? Os micro-organismos da microbiota residente, como eu comentei, eles colonizam os nossos tecidos, eles estabelecem aderência às nossas células, eles se adaptam àquele sítio anatômico. Já a microbiota transitória, não. Ela não consegue se ligar aos nossos tecidos, né? Os micro-organismos não estabelecem aderência específica às nossas células e, consequentemente, elas vão acabar sendo eliminadas por um hábito de higiene, por lavar as mãos, por tomar banho. Essa microbiota transitória vai ser removida. Aliás, o termo remoção é melhor do que eliminação, né? Remoção aí indica bem o que acontece com essa microbiota transitória. Quando você lava a pele com água e sabão, todos os micro-organismos que não estão aderidos às nossas células serão o quê? Removidos. Então, a microbiota transitória ela é removida pelos hábitos fisiológicos, hábitos de higiene, por isso a existência dela é transitória. Alguns costumam querer caracterizar essa microbiota como saprófita, como patogênica,
Essas classificações não se aplicam à microbiota transitória, correto? Ela é transitória, ponto final. Então, por exemplo, eu posso tocar a mão aqui na superfície dessa bancada e as bactérias, logicamente, que estão aqui nessa superfície são bactérias saprófitas. Se eu lavar as mãos, eu removo essas bactérias. Caracterizei o quê? Que elas compuseram uma microbiota transitória. Eram saprófitas ou patogênicas? Eram saprófitas por acaso. Se eu estiver trabalhando no ambiente hospitalar, coloco a mão numa superfície onde tenha, por exemplo, um patógeno que nós já citamos hoje, o Mycobacterium tuberculosis. O que vai acontecer? A mesma coisa. A hora que eu lavar as mãos com água e sabão, essa bactéria será removida. Então, no caso da microbiota transitória, pouco importa a classificação do micro-organismo. Por quê? Porque, como o nome indica, ela existirá transitoriamente, correto? Então, ela será eliminada por hábitos fisiológicos, por hábitos de higiene. Qual a representatividade dela? Momentaneamente, nenhuma. Correto? Em algumas situações ela pode ser importante, mas na maioria das vezes nenhuma. Lógico. Vamos dar um exemplo bastante atual. Se eu colocar a mão numa superfície onde tenha uma bactéria patogênica, por exemplo, o Mycobacterium tuberculosis, e aí eu colocar essa mão nas cavidades nasais, pode ser que eu inale essa bactéria e ela venha causar tuberculose pulmonar. Mas repara, esse exemplo foge a toda a epidemiologia normal dos quadros de tuberculose. Então, evite, né, criar situações mirabolantes. Pense de forma simples. Bom, agora, existe um tipo de microbiota que tem uma colonização transitória, ela não causa dano ao hospedeiro, também não causa nenhum benefício, e ela é constituída por patógenos específicos. E o mais importante, ela se comporta, pelo menos transitoriamente, como uma microbiota residente. Então, agora o assunto se tornou bastante complexo. Você tem uma bactéria que é patogênica, ela vai se instalar na sua microbiota, ou seja, ela vai colonizar um sítio anatômico, ela vai se ligar às suas células, ela vai se comportar como uma microbiota residente, só que ela não será patogênica, ela não causará dano, ela não causará doença. Então, esse quadro, ele é chamado de estado de portador. Então, deixa eu voltar aqui que a ordem ficou equivocada. Tá? Então, esse quadro, onde você tem um patógeno específico na sua microbiota, transitoriamente sem ter doença, é chamado estado de portador. Você não deve confundir esse estado de portador com a situação onde você tem bactérias, patógenos oportunistas na sua microbiota. Por quê? O patógeno oportunista é uma bactéria saprófita que, quando você dá uma oportunidade, causa doença. Aqui não. Essa bactéria não é saprófita. Ela é um patógeno estrito. Ela é um patógeno. Então, ela não deveria estar fazendo parte da sua microbiota. Por quê? Porque ela é uma bactéria patogênica. Então, não confunda, né, patógeno oportunista com os patógenos que colonizam os indivíduos, determinando o estado de portador. E uma coisa importante, nesse estado de portador, o patógeno específico não é uma microbiota transitória.
apesar dele existir transitoriamente, ele não é chamado de microbiota transitória. Por quê? Por algo que eu já falei. Ele se comporta como um microbiota residente. Ele estabelece ligações com as nossas células. Então, microbiota transitória, se você lavar as mãos com água e sabão, você remove os micro-organismos da microbiota transitória. Se você tem um estado de portador, você pode ter os hábitos de higiene mais rigorosos possíveis e você não consegue fazer a remoção desse patógeno específico daquele sítio anatômico, correto? Porque ele vai se comportar como um microbiota residente. Bom, o estado de portador, ele também sofre algumas classificações importantes. E como é que você entende o estado de portador? Quando você começa a entender um pouco da epidemiologia. Aí você está vendo um ciclo epidemiológico bem reduzido, bem simples, de uma bactéria, a Escherichia coli, que é uma bactéria saprófita do nosso intestino, que pode sofrer alterações genéticas e se tornar patogênica. Então, a Escherichia coli é saprófita. Agora, a Escherichia coli enterohemorrágica, ela é uma bactéria patogênica. É uma bactéria saprófita que sofreu modificações genéticas e se transformou em uma bactéria patogênica. Ela adquiriu genes que codificam fatores de virulência, fatores que permitem ela causar doença. Ela adquiriu mecanismos de patogenicidade. Então, agora ela é um patógeno. Se ela tem mecanismos de patogenicidade, ela é um patógeno. Mas o que eu quero que você entenda agora é o ciclo epidemiológico dessa bactéria. Você vê aqui, essa bactéria pode causar doença no homem, mas ela existe em um animal de corte, aqui um bovino, ela pode existir na natureza e o que pode acontecer ela é ser veiculada por água e alimentos e deixar o homem doente. Se você tirar o homem desse ciclo epidemiológico, essa bactéria continuará existindo. Por quê? Ela existe em animais de corte, aí nos bovinos, e ela existe também na natureza. Então, o homem faz parte desse ciclo biológico, mas ele não é imprescindível à existência desse ciclo biológico. Então, se eu erradicar essa doença no homem, essa bactéria ainda vai continuar existindo. E você vai sempre ter a possibilidade dessa doença voltar para o homem, voltar a causar doença no homem. Isso é totalmente diferente quando a bactéria só causa doença no homem. Então, aqui você tem um quadro que eu tentei fazer que mostra o quê? O homem transmitindo uma bactéria para outro homem, o homem doente transmitindo a bactéria para o homem são, que vai ficar doente, e assim sucessivamente. Ou seja, essa bactéria ela é transmitida de homem para homem. Se você encerrar esse ciclo de transmissão, ela deixará de existir, porque não existe nenhum reservatório na natureza que vá manter esta bactéria. Para resolver esse problema, o que a natureza fez? A natureza criou o estado de portador, ou seja, alguns indivíduos têm a bactéria, não apresentam doença, porque ela não causa dano ao hospedeiro, como nós vimos no slide anterior. E, epidemiologicamente, esse indivíduo é muito importante porque ele pode transmitir a bactéria para outros indivíduos, que poderão vir a ficar doentes. Então, o estado de portador, ele serve para manter a bactéria entre humanos, quando ela não tem nenhum reservatório
na natureza. Esse estado de portador, como eu falei, ele pode sofrer várias classificações, que são importantes. Por exemplo, existe o estado de portador convalescente, ou seja, convalescência é aquele estado em que você está se recuperando da doença. Então, por exemplo, eu tive febre tifoide, eu tive difteria, eu estava doente, me curei da doença. Durante um período de semanas depois da doença, eu continuo liberando para o ambiente a bactéria patogênica, a bactéria que me causou doença. Então, mesmo depois de curado, eu consigo contaminar outros indivíduos que virão a ficar doentes. Então, o estado de portador convalescente, ele é altamente previsível. Se a pessoa teve febre tifoide, eu já sei que semanas após a cura, ele vai continuar eliminando a bactéria patogênica. Então, eu tenho que ter um cuidado epidemiológico com esse indivíduo. Na difteria, a mesma coisa. Mesmo depois da cura, eu sei que ele pode transmitir essa bactéria, que causa difteria, para outros indivíduos. Então, eu tenho total atenção, né, epidemiológica sobre esses indivíduos. O outro estado, que é imprevisível, é o estado de portador intermitente. Então, ali eu estou dando como exemplo de bactérias que causam o estado de portador intermitente, o Staphylococcus aureus e a Neisseria meningitidis. Esse estado de portador, você não consegue prever que a pessoa desenvolverá. Então, por exemplo, eu tenho um filho que apresenta uma doença causada pelo Staphylococcus aureus. A minha convivência com essa criança doente pode fazer com que essa bactéria se insira na minha microbiota, não cause dano, estado de portador, e esse estado de portador é considerado intermitente porque eu, como hospedeiro, eu não quero essa bactéria, que é um patógeno, na minha microbiota. Então, eu vou fazer tudo para eliminar essa bactéria. Então, daqui a um dia, 2 dias, uma semana, um mês, eu elimino essa bactéria da minha microbiota. Não me interessa ter ela na microbiota. Então, os meus mecanismos de defesa vão eliminar essa bactéria. A mesma coisa acontece com a Neisseria meningitidis. A Neisseria meningitidis, aquela bactéria que causa a meningite meningocócica, ela também determina o estado de portador intermitente, ou seja, durante um certo período de tempo, você tem essa bactéria na sua microbiota, consegue transmitir, mas vai chegar uma hora que você vai eliminar essa bactéria, por isso o nome intermitente. E o estado mais inusitado, o estado de portador mais inusitado, mais curioso, mais interessante, é o estado de portador persistente. E a bactéria que causa esse estado de portador persistente, a bactéria mais conhecida, é o Staphylococcus aureus. O Staphylococcus aureus é uma bactéria patogênica, causa infecções das mais variadas, e ele pode se instalar na nossa microbiota e persistir por meses, anos e, às vezes, a vida toda. Então, é curioso, né? Tanto é assim que muitos referenciam essa bactéria já como pertencente à nossa microbiota. É estranho, né? Porque foge aquele conceito que a nossa microbiota é constituída por bactérias saprófitas. Então, eu particularmente não gosto muito dessa caracterização, porque senão você tem que modificar o conceito anterior, né? Então, eu prefiro, quando detecto um indivíduo que tem o Staphylococcus aureus, chamá-lo de portador persistente, se persistir por um longo período de tempo. Agora, considerar que essa bactéria patogênica faz parte da microbiota dele, ainda é uma situação difícil de aceitar, porque senão você vai ter uma contradição com
conceitos anteriormente apresentados. Na febre tifoide, isso também pode ocorrer, o estado de portador persistente. Alguns indivíduos ficam portadores para o resto da vida. Então, sempre que eles eliminarem as fezes, nelas existirá a salmonela, porque a salmonela tif coloniza o intestino, os mecanismos de resistência do hospedeiro não conseguem eliminar essa bactéria e o indivíduo fica um portador persistente de salmonela. Então, esse estado de portador, ele é muito importante do ponto de vista epidemiológico, né? Vai ocorrer uma transmissão silenciosa das bactérias para indivíduos sãos. E muitas vezes essas bactérias são mantidas na natureza justamente por causa desse estado de portador. A febre tifoide só acomete o homem, então só o homem é reservatório, tem que existir o estado de portador. O Corynebacterium difteria, a bactéria que causa difteria, a mesma coisa. O Staphylococcus aureus, não. O Staphylococcus aureus pode causar infecções em animais, pode existir em animais, então fugiria essa regra, né, desse ciclo epidemiológico onde você só tem um homem. A Neisseria meningitide está dentro desse ciclo, ela só infecta o homem. Então, quando você estudar o estado de portador, tente sincronizar esse conhecimento com esses ciclos biológicos. Aí você vai entender bem a importância epidemiológica aí do estado de portador. Alguns conceitos que são importantes, porque eles são muito discutidos, muito aplicados, a gente vai apresentar agora. O que é a microbiota transitória? Está no nome. Ela existe temporariamente no sítio anatômico. Por que ela existe temporariamente no sítio anatômico? Porque ela é facilmente removida, por exemplo, pelos procedimentos de limpeza. Então, quando você lava as mãos com água e sabão, você consegue eliminar, ou melhor, remover a microbiota transitória. Se eu passar álcool 70 nas mãos, um antisséptico muito conhecido, eu consigo eliminar, aí sim, a palavra eliminar é importante. Eu consigo eliminar a microbiota transitória? Sim. Então, o álcool 70, esse antisséptico, vai matar as bactérias da microbiota transitória, correto? Por isso que eu fiz a diferenciação aí de remoção e eliminação. Quando você usa um procedimento de limpeza, remoção. Quando você utiliza um antisséptico, uma substância que mata bactérias, eliminação. Já a microbiota residente, ela é constituída por micro-organismos saprófitas. Você repara que na microbiota transitória eu não fiz nenhuma caracterização do micro-organismo, nem como saprófita, nem como patogênico. Então, a microbiota residente é constituída predominantemente por micro-organismos saprófitos. A composição varia de cada sítio anatômico. Então, a pele oleosa e a pele seca tem uma composição de microbiota que é típica de cada sítio anatômico. A microbiota residente, ela não é removida totalmente pelos procedimentos de limpeza. Você pode pegar as suas mãos, lavar vigorosamente, esfregar com uma escova e você vai conseguir remover a microbiota residente? Não. Por quê? Porque ela está bem ligada às nossas células. Correto? Na pele ainda existe uma outra característica. Você tem dutos de glândulas sebáceas, dutos de glândulas sudoríferas, você tem folículo piloso. As bactérias, elas se embrenham por essas estruturas. E aí, mesmo você utilizando água, sabão, fricção, você não consegue penetrar nesses locais, consequentemente, as bactérias da sua microbiota residente nunca serão eliminadas totalmente pelos procedimentos de limpeza.
A mesma coisa acontece com os procedimentos de antisepsia. Eles são muito eficazes para as bactérias que estão na superfície da pele, mas os antissépticos não conseguem penetrar nos dutos de glândulas sebáceas, nos dutos de glândulas sudoríparas, nos folículos pilosos. Então, as bactérias da microbiota residente ficam protegidas nesses sítios anatômicos. E algo importante, né? A microbiota residente, ela é tremendamente influenciada por hábitos higiênicos. Se eu escovo os dentes 3 vezes por dia, eu tenho uma microbiota oral que é totalmente diferente daquele indivíduo que nunca escova os dentes. A minha microbiota é minha, a microbiota dele é dele, mas são diferentes porque elas foram influenciadas por um hábito higiênico que é escovar os dentes. E algo que também modifica a microbiota residente são as nossas condições de resistência. Então, nós vimos anteriormente que no caso de imunossupressão, no caso do indivíduo se internar, ser colocado no CTI, existem modificações na microbiota residente. Então, sempre que você altera o estado de resistência do hospedeiro, isso determina alterações na microbiota residente. Bom, essa aula vai se continuar com outras aulas. Eu espero que o assunto tenha sido o melhor, o mais didaticamente explicado. É um assunto complexo, é um assunto que você tem que entender os conceitos, esses conceitos se modificam, esses conceitos não são axiomas, não são uma regra imutável. Você vai ter sempre alterações. O mais importante, como eu já falei, é você ter uma visão global que permita o entendimento de cada conceito. Agradeço aí a atenção de vocês e até a próxima aí atividade do nosso ensino remoto ou sincrônico. Muito obrigado aí pela atenção.